Hoje você vai aprender a preparar um soufflé de couve-flor delicioso, leve, cremoso por dentro e com aquela cobertura dourada de queijo parmesão que deixa qualquer receita muito mais irresistível. Então, se você tem uma couve-flor em casa e quer transformá-la em um acompanhamento diferente, saboroso e especial, fica comigo até o final, porque vou mostrar todos os detalhes para que o seu soufflé fique com uma textura leve, saborosa e bem gratinada. Para começar, vamos separar todos os ingredientes. Você vai precisar de uma couve-flor média, 3 ovos, com as claras separadas das gemas, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 500 ml de leite, uma colher de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa rasas de farinha de trigo e sal a gosto. Corte a couve-flor em floretes de tamanho parecido, porque assim eles cozinham de maneira mais uniforme. A primeira etapa é preparar a couve-flor, e aqui já existe um detalhe importante: ela precisa ficar macia, mas não pode cozinhar demais. Lave bem os floretes, e em seguida coloque-os em uma panela com água e sal e leve ao fogo. Deixe cozinhar até que a couve-flor esteja macia o suficiente para ser cortada e misturada com os outros ingredientes, mas ainda mantenha alguma firmeza. Se ela ficar extremamente mole, pode acumular muita água e deixar a mistura pesada, então o ponto ideal é quando você consegue cortar com uma faca com facilidade, mas o florete ainda mantém sua estrutura. Assim que chegar ao ponto, escorra muito bem a couve-flor e reserve. Se necessário, deixe alguns minutos no escorredor para que todo o excesso de água seja eliminado. Enquanto a couve-flor termina de escorrer e perde todo o excesso de água, vamos preparar o molho branco. Uma dica muito importante é misturar bem os ingredientes antes de cozinhar na panela. Coloque em uma tigela os 500 ml de leite, as 2 colheres de sopa rasas de farinha de trigo, uma colher de sopa de manteiga e sal a gosto. Mexa bem, principalmente a farinha no leite, porque isso ajuda a evitar que se formem grumos durante o cozimento. Depois, coloque o molho na panela, leve ao fogo, e comece a mexer sem parar. No início, a mistura ainda estará completamente líquida, mas, conforme aquece, a farinha começa a agir e o molho vai ficando cada vez mais espesso. Continue mexendo, raspando bem o fundo e as laterais da panela, até obter um molho branco liso, cremoso e encorpado. Não precisa deixar o molho extremamente grosso, mas ele deve ter consistência suficiente para envolver os ingredientes. Quando estiver cremoso, desligue o fogo e reserve. Agora vamos voltar para a couve-flor. Não é necessário transformar a couve-flor em um purê completamente liso, porque é muito interessante encontrar pequenos pedaços do vegetal no meio do soufflé. Pique até obter pedaços de tamanho agradável, e em seguida, coloque tudo em uma tigela grande. Agora acrescente as 3 gemas e 50 gramas do queijo parmesão ralado. E se você está gostando desse vídeo, por favor dê o seu like, se inscreva no nosso canal, e ajude o nosso canal a crescer. Muito obrigado! Em seguida, adicione o molho branco que preparamos anteriormente. E não esqueça, a lista dos ingredientes encontra-se na descrição do vídeo. Misture muito bem todos esses ingredientes, até que a couve-flor fique completamente envolvida pelo molho e a preparação se transforme em uma mistura cremosa, bem distribuída e cheia de sabor. Nesse momento, a receita já começa a ficar com uma textura deliciosa, mas ainda falta o ingrediente responsável por deixar o soufflé mais leve e aerado: as claras em neve. Coloque as 3 claras na tigela da batedeira completamente limpa e seca e bata até que fiquem firmes e volumosas. O ponto ideal é quando as claras formam uma espuma consistente e conseguem manter sua estrutura. Agora vem uma das etapas mais importantes de todo o preparo. As claras em neve devem ser incorporadas à mistura de couve-flor com muita delicadeza. Não coloque tudo de uma vez e não misture vigorosamente. Adicione uma parte das claras e mexa suavemente com uma espátula, fazendo movimentos de baixo para cima. Depois, acrescente o restante e continue incorporando delicadamente. A ideia é misturar as claras à preparação sem perder todo o ar que foi incorporado durante o processo de bater. É justamente esse ar que ajuda a deixar o soufflé com uma textura mais leve. Então, nada de pressa nesta etapa. Faça movimentos suaves até que a mistura fique homogênea, mas sem exagerar na mistura. Quando tudo estiver bem incorporado, vamos preparar o refratário.
Unte toda a superfície interna com manteiga, cobrindo bem o fundo e as laterais. Depois, polvilhe uma pequena quantidade de farinha de trigo, girando o refratário para que a farinha fique distribuída por toda a parte untada. Esse cuidado ajuda a evitar que o soufflé grude e também facilita na hora de servir. Agora transfira cuidadosamente a mistura para o refratário. Espalhe delicadamente para nivelar a superfície, sem apertar demais a massa. Em seguida, cubra todo o soufflé com os 50 gramas restantes de queijo parmesão ralado. Essa camada de queijo vai derreter durante o cozimento e formar uma cobertura dourada, saborosa e muito convidativa. Com o forno previamente aquecido, leve o refratário para assar em temperatura moderada por aproximadamente 40 a 45 minutos. O tempo pode variar um pouco de acordo com o forno, por isso observe principalmente o aspecto da superfície. Depois use o grill para gratinar, por mais 5 minutos. O soufflé estará pronto quando estiver bem crescido, firme e com uma coloração dourada por cima. Durante o cozimento, evite abrir o forno várias vezes, principalmente no início, porque o soufflé precisa de calor constante para crescer e firmar sua estrutura. E quando finalmente estiver dourado, retire o refratário do forno e sirva imediatamente, porque o soufflé fica ainda mais especial quando chega à mesa bem quente. Olha só que resultado bonito! Uma cobertura dourada de parmesão, uma textura macia e cremosa por dentro e todo o sabor delicado da couve-flor combinado com o molho branco e o queijo. Esse soufflé é perfeito para acompanhar carnes, frango ou outros pratos do dia a dia, mas também pode ser servido como uma preparação especial para um almoço ou jantar. E o mais interessante é que uma receita simples, com poucos ingredientes, pode se transformar completamente quando preparada com atenção aos detalhes. Agora é só servir e aproveitar cada colherada dessa delícia e compartilhar esse momento especial com quem você mais gosta. Então, se você gostou dessa receita, já sabe, prepare aí na sua casa e sirva bem quente, porque esse é o tipo de receita que chega à mesa dourada, perfumada e conquista todo mundo logo na primeira colherada. E não se esqueça de deixar o seu like, de comentar o que você achou desse soufflé, e também não esquecer de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.